gostaria de saber a opinião do Valu sobre o Tite. Primeiro, Samuca, tem alguma coisa sobre ele? Depois a gente opina. Então, já falei aí nas quentes do dia, está no nosso Central da Toca também. É o nome da vez, é o plano A, e com uma negociação próxima aí de um desfecho para que ele seja o técnico do Cruzeiro em 2026. Vamos lá para alguns pontos aqui, até para todo mundo ter argumento e falar, e o pessoal do chat também. O primeiro alvo do Cruzeiro, primeiro, o Leonardo Jardim, ele sai por questões pessoais, por ser questão pessoal também, ele não vai chegar e vai falar o que é, né, em uma entrevista e revelar isso. Se ele quisesse também, estaria no direito dele. Mas os últimos dias aí, as últimas semanas, eu vi muita gente falando, por isso que o time entrou contra o Corinthians. Isso já vem de um tempo, né? E você faz o planejamento, mas ao mesmo tempo, a última parte do planejamento ali, você tem que estar alinhado com o técnico, né? Então, o Cruzeiro tentava tirar o Jardim dessa ideia de não cumprir o contrato, que ele já tinha demonstrado há algum tempo, né? Inclusive se manifestando naquele jogo contra o Palmeiras. Quem trouxe o assunto à tona foi o próprio Leonardo Jardim, né? Não era um assunto que precisaria ser, porque ele tinha contrato. Então, a partir daquele momento, começa toda aquela história. E aí o Cruzeiro, até ontem, claro que o Cruzeiro pensava em classificar, então teria mais uma semana aí de tentar mudar o Leonardo Jardim de ideia, de convencê-lo, de encontrar um denominador comum para que ele pudesse seguir, né? Incluindo o que a gente tem de informação é que numa dessas conversas o Pedro Lourenço tentou com que ele ficasse alguns dias, resolvesse lá os problemas e retornasse. A comissão técnica aqui começaria a pré-temporada, mas ele precisava de um tempo maior, então não foi possível. Questão financeira aí, o que o Leonardo Jardim pedisse, gente, o Pedro aceitaria. Foi um técnico assim que deixa um legado. Eu vi muita gente, não ganhou nada e tudo. Eu acho que vai muito além disso, né? A forma como se enxerga um comando técnico, uma mudança ali no futebol, ela tem que ir além dessas questões. Então eu acho que o Jardim foi muito importante para isso, para mostrar que o rumo que o Cruzeiro estava era o rumo errado, né? E que precisa desta continuidade para que o projeto seja aí de médio e longo prazo e um projeto de sucesso. Então o Cruzeiro não conseguiu, e a ideia era que o Arthur Jorge fosse o novo técnico. Não teria também problema quanto a salário do Arthur Jorge, mas essa questão da multa, né? Você pagar uma multa que é o preço de contratar um jogador, e aí um jogador importante, né? E à vista ainda, porque os clubes lá, eles contratam, colocam multa e ninguém consegue, assim, sair facilmente, né? Então, o Arthur Jorge passou a ser um nome que não tinha como avançar. E aí, o departamento de futebol do Cruzeiro, né? Claro que o Cruzeiro hoje tem o Pedro Lourenço como dono, o Pedro Júnior ali abaixo dele, e o Joaquim Pinto como diretor esportivo, que participa também, mas o tempo ficou curto para você começar um processo de vamos estudar esse nome, aquele nome, e esse aqui. Então o Cruzeiro pensou o seguinte: não temos que ir atrás de um português por ser português. E, aliás, o histórico de português aqui no Brasil tá ficando ruim, né? O Abel tá aí há muito tempo, os outros estão ficando uma temporada no máximo e indo embora, né? Então, não era o que o Cruzeiro planejava quando traz o Jardim para 2 anos, né? Você espera... claro, se não desse certo, o trabalho podia ter sido rompido, mas deu muito certo. Então,
o que se esperava era continuidade. E aí, contratar um estrangeiro por contratar, começar a estudar vários nomes. E outra coisa também, neste período aí que o Cruzeiro trabalhou para tentar demover o Jardim da ideia, não dava para você, numa reta final de temporada, sair atrás de outros nomes, né? Com um técnico que você tenta convencer e, em um primeiro momento, vê possibilidade de continuidade, depois não, depois sim, depois não, depois sim. Você não vai sair, fulano, precisamos conversar, que seria uma coisa maluca, né? Então, o entendimento do Cruzeiro precisamos de um nome que vai chegar, de ter uma bagagem importante no futebol, de ter conquistas, de encarar esse projeto do Cruzeiro para tentar uma continuidade nessa ideia, né, de médio e longo prazo. Então, o Cruzeiro conversou com o Pessolano, mas o fato dele ser mais jovem, deu muito certo aqui naquele primeiro ano lá, subindo o time, mas depois a sequência oscilou aí, né? Até subiu o Valladolid, mas depois participou da campanha do rebaixamento. Não sei, ele saiu antes do rebaixamento ser confirmado, né? Ele caiu, né? Ele chega, o time cai no final daquela primeira temporada, aí ele joga a segunda divisão toda e sobe. Na Bacia das Almas ele sobe. Aí a temporada seguinte estava na lanterna, aí foi mandado embora ali com umas 10 rodadas do espanhol, mais ou menos. E aí foi para a Inglaterra, para Championship, e também não deu certo, né? Bem avaliado internamente, mas aí partiram para o Tite, né? Que no Flamengo, o que pesou lá, né? Além, claro, cada um vai avaliar de um jeito e tudo, mas o aproveitamento era muito bom, mas foi eliminado na Copa Libertadores, né? E o Flamengo, para muitos, tinha que jogar mais do que jogava e etc. O trabalho da seleção brasileira todo mundo acompanhou, o restante da carreira todo mundo sabe. Então o Cruzeiro partiu para uma conversa, teve uma reunião presencial hoje, inclusive com o técnico, conversou também com outros membros aí do departamento de futebol por telefone e tudo, e as ideias estão casando para que o Tite seja aí o técnico do Cruzeiro. Repito, é uma negociação que está caminhando bem. O Cruzeiro gostou, o Tite gostou, tem o Inter aí na parada, tem algumas outras coisas aí, mas o técnico está disposto aí a aceitar esse convite e vamos ver. Mas hoje é o nome que o Cruzeiro conversa, já definiu como alvo principal e está caminhando aí para que ele seja o técnico do Cruzeiro na temporada de 2026. Ô Samuca, vamos lá. Independente de quem for o técnico. O Cruzeiro, ontem o Pedro Júnior virou e falou assim, não muda a escolha do técnico, o planejamento que já vem sendo feito. Lindo. Ouvir isso é lindo. Porque me preocupa muito, apesar de que esse elenco vai ter que ser recheado, né? Vai ter que chegar muito atleta aí, tem que tirar uns negocinhos aí. Só me preocupa, assim, é uma outra forma de ver futebol, né? O Tite, não é, cara? Eu acho que, assim, a forma do time dele jogar é bem diferente da do Jardim, né? E que não seja ruim, eu acho que não é ruim. O Tite é um cara que preocupa muito ali com o setor defensivo e tudo. O que me deixa tranquilo, e não tem por que desacreditar das palavras de Pedro Júnior e tudo, dessa direção, que eu acho que o principal, assim, acho que, gente, essa do Jardim, isso não dá para tirar dele, tem que bater palma. Ele mostrou para o Pedrinho como se faz futebol. Porque o Pedrinho, o Pedrinho tinha aquela visão, cara, e isso é fato. Gente, isso aqui não é uma crítica ao Pedrinho, não. Ele tinha essa visão de que o futebol, o treinador era o Luxemburgo, o diretor de futebol o Matos, e tinha que ter um jogador que custa uma fortuna. E ele fez praticamente isso, né? Ele trouxe o Matos, Gabigol, e ele tinha essa visão que o futebol era assim. O Luxa não veio e sabe Jesus por quê. Né? Ele tinha essa visão. E o Jardim mostrou, não, Pedrinho, vem cá, futebol não é assim.
Assim você vai se dar mal, assim você não vai arrumar nada. Você não vai conseguir seus objetivos, você não vai conseguir libertar, você não vai conseguir nada. E mostrou isso para ele. Então, quando o Pedro Júnior fala que, independente de quem vier, não vai mudar o planejamento, e o planejamento já se iniciou, isso é muito bom de ouvir, né? Isso dá uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade. Meu medo, Valu e a turma, chega um treinador e pede aquela barca. E acontece, no Brasil é foda, velho. O treinador não deu certo, 6 meses, eles estão correndo com o cara, e a barca ficar aí. Vive de Gente, só que você não acha exatamente, a gente migrou para um outro tipo não houve isso, não houve essa mudança aí que você mesmo cita, né? Total. O início do ano é assim, eu lembro do Diniz lá nos Estados Unidos falando, a gente tem que reclamar nada da direção de futebol, porque fizeram todo o esforço possível. Total. Ele falando que a direção de futebol se esforçou para trazer todos os jogadores que ele queria. Tá, aí 27 de janeiro ele, sebo nas canelas. Só que tem a grande mudança, né? Principalmente a partir do momento, eu falo, né? Esse ano a gente não conquistou títulos no campo, nenhum título, mas tivemos a campanha no Campeonato Brasileiro, muito importante, e uma coisa que eu celebro bastante, além do trabalho do Jardim, é a saída do Alexandre Matos, CEO de futebol do Cruzeiro. Tanto para o clima interno do Cruzeiro, quanto também pela forma de pensar futebol. Provavelmente, gente, agora... se a gente não tivesse alcançado a vaga para Libertadores, em janeiro mais 11, um container aí de jogadores, sabe? E vai fazendo isso assim repetidamente. Então, lógico que jogadores como Sinisterra, o caso do Arroio, chegaram de acordo com a característica também do Leonardo Jardim. Sim, mas o Cruzeiro olha também para além de... O Cruzeiro quer tentar satisfazer hoje em dia, dessa forma que é pensado hoje em dia, satisfazer necessidades e carências do elenco de acordo com a visão do técnico, mas principalmente para o projeto dele, Cruzeiro. E assim, isso tem uma tendência de trazer jogadores jovens, de média idade, mas também podem vir jogadores experientes. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, quando a gente fala que as coisas mudaram, fica com um pouco de medo. Gente, óbvio que se tiver um jogador 26, 27 anos, e o Cruzeiro entender que é um jogador que o investimento está equilibrado, né, gente? Que diferente... entrando na questão da conta do dinheiro dos outros. O Cruzeiro tinha um CEO de futebol que, assim, enquanto o Pedro falasse que pode buscar, pode buscar, mas qual que é o limite? Não tinha essa preocupação. E o Joaquim Pinto, na exclusiva que fala aqui com a Samuca TV, ele mostra que tem preocupação com o caixa do clube, mesmo o dinheiro não saindo do bolso dele, de trazer jogadores a darem retorno esportivo e também financeiro, quem sabe, no futuro. O próprio Leonardo Jardim tinha esse tipo de preocupação também. Claro, né? O mundo ideal é que o time do Tite do Tite ou do técnico que vier, né? Estamos falando do Tite porque é o técnico que está mais adiantado nesse momento, mas enfim, o time do técnico que vier já comece o Campeonato Brasileiro no final de janeiro, indo não no modo Prime, mas quem sabe fazendo bem. Aí vai depender muito de estilo, né? Vai aproveitar alguma coisa que ficou do Leonardo Jardim, vai subir uma casa do chão. Infelizmente, né, esse processo, quando você troca um trabalho que já está encaixado, ele é quase impossível de não ser vivido. Eu acho o Tite... gostaria das opções. A primeira opção que eu gostaria é o Luiz Castro. Esse já está empregado. O outro, o Arthur Jorge, está empregado e multa gigantesca. Acho que o Tite ficou claramente em vantagem com relação à disputa com o Paulo Pesolano pela questão do currículo, né? Que o Tite tem. O trabalho dele no Flamengo ficou abaixo do esperado por ser o Flamengo, mas ainda assim ele leva o Flamengo a conquistar uma Copa do Brasil em 2022. E dos técnicos brasileiros, eu acho o Tite há muitos anos o melhor disparado. Em algum momento até já foi o Dorival ali, o perseguidor do Tite. Em 23 foi o Diniz, mas assim, de uma forma geral, de conteúdo de futebol, eu acho que o Tite é o melhor técnico brasileiro há alguns anos, pelo menos no nosso cenário. Isso aí, concordo, meu valor. Eu fico tranquilo do Cruzeiro não fazer assim, uma mudança tão, sabe, vamos buscar aí, sei lá, cara, sabe, o Tite é um cara que preza por organização,
sabe? Vem mais ou menos no mesmo estilo ali do Jardim. Estou falando não de jogo, mas de pensar futebol. Isso, pensar futebol dele vai na linha, não exatamente o mesmo estilo, gente. Eu tô com você. Mas pensar futebol, sabe? É importante manter isso. Até a coisa de ter processos, né? A coisa isso, de ser Isso, é a palavra essa. Para não vir um aventureiro, sabe? E aí cagar o negócio todo. Esse é meu medo, sabe? Assim, cara, se o Cruzeiro vai ganhar... Só rapidinho, Baú. Se o Cruzeiro vai ganhar alguma coisa com o Tite, ninguém sabe se o Tite realmente fechar, né? Mas eu acho que ele é um treinador que te garante que você vai estar brigando na parte alta. Porque os trabalhos dele normalmente são dessa forma, né? Ele dificilmente esteve fora ali daquela briga de G4 e tudo mais. O trabalho dele na seleção brasileira foi marcado por péssimas decisões nos jogos-chave da Copa do Mundo, mas até lá a campanha foi muito boa, né? Campanha eliminatória que o Brasil teve dificuldade, na própria Copa do Mundo, quando enfrentou times mais fracos, e a gente teve uma dificuldade com o Jardim esse ano, que foi de se impor contra adversários mais fracos. Esse é um ponto que os times do Tite costumam conseguir bem nesse aspecto. Então, assim, não é um nome que eu morro de amores, não sou fã dele como treinador, tenho bastante ranço, inclusive, pelo trabalho na seleção brasileira nas 2 Copas do Mundo, mas como foi levantado muito bem aqui, a gente não está vivendo um cenário com grandes nomes disponíveis, aqueles que a gente teria alguma preferência, como o Arthur Jorge, não são viáveis financeiramente. Então, nesse contexto entre Tite e Pessolano, não tem muito questionamento, porque um é um grande treinador, né, que teve uma pausa na carreira aí, agora pode voltar a trabalhar, se mostrou disposto a voltar a trabalhar, e o outro é um jovem técnico que fez um trabalho excelente aqui, mas depois derrapou, né? Nos outros trabalhos ele não alcançou o objetivo. O Pessolano deu um passo maior que a perna, né? O problema dele foi esse. Não conseguiu se estabelecer, e eu torço demais por ele, inclusive, tá? Mas acho que não é o momento dele voltar para o Cruzeiro, a gente está com exigências mais altas, então eu consigo entender a opção pelo Tite, e o outro nome que as pessoas poderiam falar do Renato Gaúcho, eu acho que o Tite é bem mais treinador que o Renato, por mais que eu não goste de nenhum dos dois. Aí você está frustrando os porta-lupes do chat neste momento, viu, Caramujo? Hoje lá no Deus me diga, mas apareceu uns com essa ideia de Renato Gaúcho de novo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. A gente vive num... Sabe, o cachorro fica correndo atrás do rabo? Me agrada o perfil do Tite, porque... Primeiro, pelo estilo de jogo, né? O pessoal sabe que eu gosto de um estilo um pouco defensivo. É tranquilo. O Valu que gosta. Ele falou, eu gosto, me agrada bastante. Medroso. Só 3-0, jogando na retranca contra mim. Se joga pra frente, era mais. Calma que tem a volta ainda, né? Mas aí a volta em outro campo, totalmente diferente. Mas então, assim, me agrada 90 minutos em Lagoa Santa duram muito, né, Rafa? Não, o negócio é a diferença do Play 2 pro Série S, a jogabilidade é muito diferente. Então... Na volta a gente tira isso aí. Mas o seguinte... É que eu sou apenas um trabalhador, Rafa, por isso que eu jogo PlayStation 2. Meu filho, mas foi muitos anos. Você viu quantos anos demorou a Série S chegar, né? Você viu quanto tempo demorou. Mas então... Deve ter vendido a airfryer que Samuel deu para ele, viu, Samuca? Depois você pede foto. Não, tá ali. Ela até tem funcionado bem. O que acontece? Então me agrada o nome pelo estilo de jogo e porque eu acho que é um cara que combina pela carreira, pelo que o Valu colocou muito bem, né? Dos últimos anos aí ter sido um dos mais vencedores, né? De maior destaque, com o que o Cruzeiro vai disputar ano que vem. Então, juntando essas duas combinações aí, de ser um cara que o estilo de jogo me agrada e por ser um cara com o perfil que eu acho que o Cruzeiro vai precisar, apesar do último trabalho, é um nome que me agrada bastante.